Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer um breve resumo para vocês da situação das lojas americanas e fazer esse paralelo com a evolução do Instituto e por qual razão a recuperação foi deferida, mesmo com a questão de fraude dos ex-administradores e ex-controladores e como que é essa situação atual com relação a essas pessoas. Bom, as lojas americanas, na verdade, é um grupo, né? Um grupo, inclusive, transnacional, envolve empresas estrangeiras também, entrou com pedido de recuperação judicial em 2023. Vamos colocar assim que o resumo, né, o fundamento principal da crise econômico-financeira era uma questão de que foi detectado, então, divergências contábeis nas contas relacionadas a fornecedores e verba aí de campanhas corporativas, tá certo? E aí se colocou ali que parecia que foi detectado em torno de 25 bilhões aí de divergências contábeis. Havia uma suspeita de fraude, mas nada assim comprovado. E aí, depois eu vou ler inclusive o trecho da sentença, da decisão, perdão, que deferiu o prosseguimento do pedido de recuperação judicial. Mas antes eu quero fazer esse grande resumo e aí eu vou falar sobre isso quando eu colocar a evolução do Instituto. Eu entendo que as lojas americanas, primeiro, tal como consta nessa decisão de primeira instância, é um caso, um dos maiores casos, né, no mercado brasileiro. E segundo, também é um leading case no que se refere à evolução do Instituto e o olhar sobre o que fale e o que recupera dentro da atividade empresarial. E aí eu coloquei para vocês, né, em 26 de fevereiro de 2024 foi homologado o plano de recuperação e aí efetivamente tem-se início a recuperação judicial, porque ela realmente só começa quando o plano é homologado, certo? Se isso não acontecer, nós temos os casos aí de falência e falência continuada, que eu até explico em outros vídeos aí do canal. E aí, o que aconteceu? Nesse meio do caminho, por conta das situações aí de divergências contábeis, essa possível fraude, houve a abertura de uma CPI em 2023 pela Câmara de Deputados. E essa CPI, então, chegou a levantar aí que, na verdade, não eram 25 bilhões, mas sim 42 bilhões. E, de fato, houve manipulação de mercado desses ex-administradores e ex-controladores. Ainda está correndo, mas nós temos mais de 20 processos junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Esses processos, eles são individuais. Eles foram movidos pela CVM em face dessas pessoas, ex-controladoras e ex-administradoras, por conta de manipulação, principalmente de manipulação de mercado, porque nessas divergências contábeis houve, né, informação privilegiada manipulada dentro de bolsa de valores, né? As lojas americanas faz parte de um grupo, sociedades anônimas de capital aberto, nem todas, né? Mas uma grande parte ali, sociedade anônima de capital aberto. E aí a coisa foi acontecendo. Com relação aos processos da CVM, eles não terminaram ainda. Alguns deles estão em andamento. Outros, houve apreciação da proposta, da apresentação da proposta, né, de um compromisso, de um termo de compromisso, apresentado ali, né, por uma dessas pessoas envolvidas, mas na maioria dos casos a CVM não aceitou. Aí o que acontece com uma situação como essas, né? Processos já administrativos, como o da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que pune a pessoa do administrador, do controlador, né, daquela sociedade, no caso, a Americanas, ela vai desde uma multa, uma advertência, uma multa em valores, né, como também até a inabilitação junto, não só somente à Comissão de Valores, mas também aos mercados de capitais, de um modo geral. E quando há essa inabilitação, ela pode ser temporária ou permanente, né? Seja eterno enquanto dure. Então, há a preocupação dessas pessoas físicas, né?
envolvidas na administração e controle da Americanas é não chegar ao ponto da inabilitação. De qualquer forma, existe sim o pagamento de multas, de penalidades, né? Então pesa no bolso e não são valores pequenos, são valores grandes. Esses processos não foram finalizados ainda, mas houve sim, em março de 2025, um procedimento arbitral instalado pelas lojas Americanas, né, pela atual administração, em face dessas pessoas, postulando o ressarcimento de danos materiais. Então nós temos, além da CPI que foi instalada e percebeu, né, se verificou com valor praticamente o dobro do que apresentado na recuperação judicial, no pedido de recuperação judicial, os processos junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e um processo dentro de um tribunal arbitral movido pela Americanas em face dessas pessoas também, postulando essa compensação material que, afinal de contas, deu origem à crise econômica. Mas uma crise econômica que foi apresentada, não definitiva para uma falência, mas sim contornável, apesar de envolvendo aí várias posturas, né? Vocês podem ver aí o canal da Shoptime que foi finalizado pelo alto custo, e mais outras alterações que estão sendo feitas, e aí a recuperação das Americanas segue. E aonde isso é importante, né? O que isso envolve? Originalmente a falência um instituto, foi criado como punição, porque lá na época do direito comercial, lá em 1200, se tinha ideia de que o devedor não pagava porque não queria. Principalmente o comerciante, que então era uma classe social econômica, né? Uma classe social econômica que é que detinha o dinheiro, financiava a coroa, financiava a igreja, financiava os nobres, enfim, né? Era realmente uma classe de posição econômica e, consequentemente, dominância. E, por essa razão, uma legislação específica, uma jurisprudência específica, um direito específico. A coisa foi evoluindo, gente. Hoje não temos mais direito comercial, temos direito empresarial. Hoje não é mais uma classe econômica, juridicamente falando. Pode ser na rua, e eu sempre falo isso com os alunos, pode ser na rua, né? Essa coisa do empresário ser um milionário, mas hoje não é mais assim. Qualquer aí MEI da vida é um empresário e, consequentemente, ele não é um milionário, certo? Então, não necessariamente, principalmente na nossa economia, essas pessoas estão nessa condição de poder econômico e, consequentemente, poder social, né? De influência social. E aí, o que acontece? Junto com isso, com esse nascimento do direito empresarial, essa ideia de que qualquer pessoa que pratica com organização, habitualidade, profissionalismo, intuito de lucro é considerado empresário, e aí também entrou a coisa da prestação de serviço, também houve uma mudança, principalmente com relação à nossa economia. A economia mundial hoje ela é creditícia, baseada aí em títulos de crédito, né? 99% da economia é creditícia. E aí houve também o quê? A mudança de foco, né? O devedor de hoje não é o devedor lá de 1200. Pelo contrário, hoje, para você ter algo na vida, tem que ter uma dívida. Dívida é ferramenta de crescimento, porque dívida envolve essa economia creditícia que é baseada em dívida. Então, consequentemente, houve também, né, uma evolução no sentido que nem sempre a pessoa deve e não quer pagar. A pessoa deve e naquele momento não pode pagar. Por isso que nasceu a recuperação judicial ou extrajudicial, junto com a ideia de que a empresa, como uma atividade, tem função social. Então, o que acontece aonde eu quero chegar? Se antigamente a falência era uma punição, porque aquele devedor, então comerciante, não pagava porque não queria, e ele era punido com a extinção da atividade, venda de bens e tal, hoje em dia, a empresa como atividade é mais importante que o empresário. A função social dela é muito mais importante que a pessoa do empresário. E por conta de todas as mudanças que nós tivemos no mundo relacionadas à economia,
esse instituto foi mudando também. Então, originalmente, lá em 2005, quando a Lei 11.101 veio para o nosso ordenamento, ainda havia a ideia de que eu só poderia recuperar uma atividade baseada no devedor de boa-fé. Então, se houvesse fraude contra credores, prática de crimes que nós podemos classificar como falimentares, não haveria a recuperação por uma conta de punição. E aí a falência, então, seria decretada. Só que com essa evolução, se entendeu o quê? Se passou a entender o quê? A empresa é muito mais importante. E ela também é vítima desses administradores, desses controladores. Essas pessoas também podem utilizar de forma errada, dar um mau uso à atividade. E a importância da atividade é tanta que eu não posso prejudicar toda uma cadeia de produção por conta de meia dúzia de pessoas. Então, a Americanas, ela dá início a um processo de mudança, não foi só ela, tá, gente? Mas é pelo impacto aí das Americanas, dessa mudança de cultura dentro da recuperação. Tanto que a decisão que defere o prosseguimento do pedido, né, ela se baseia em quê? E aí é onde eu vou trazer para vocês. Primeiro, que o caso das Americanas, ela deve ser vista com foco no colapso da cadeia de produção nacional, por conta da abrangência do grupo na economia. O olhar do pedido de prosseguimento da recuperação à época levou em consideração, então, o impacto que uma falência do grupo Americanas, né, traria para a economia nacional. E aí eu vou ler um trecho para vocês que demonstra muito isso que eu estou colocando, relacionado a essa mudança de cultura jurídica. Olha lá, isso é a fundamentação do juízo para deferir o prosseguimento do pedido. Ele coloca assim: não se pode confundir nestes autos eventuais responsabilidades e atos praticados por gestores e ou controladores, com a necessária proteção da atividade econômica empresarial que visa garantir a manutenção da fonte produtora, das dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e, por óbvio, o próprio interesse dos credores, preservando a empresa e sua função social. Então, vocês vejam que com isso houve o foco nos impactos do mercado, consequentemente também os credores, mas todo mundo que estuda esse instituto sabe que não envolve só credores, não tem a ver com credores, a gente recupera a atividade. E aquela ideia lá de 2005 da boa-fé do devedor se separou. Controladores, gestores não se confundem com a empresa. Então, ainda que eles tenham agido de má fé, eles vão pagar o preço, mas isso não pode ser empecilho para manter a recuperação de uma atividade. Essa, gente, é só mais uma das situações que não estão na lei, muito pelo contrário, são contrárias à letra literal da lei, mas que trazem evolução do Instituto. Outra situação que, se vocês forem estudar, vocês vão ver que sai completamente do que está na lei, é a recuperação da Light. É outra situação também, que é uma criação jurídica consequente da evolução do Instituto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa pode perguntar nos comentários.